Oi pessoal, agora vamos responder a questão 23. Um motor de bombear água tem uma vazão Q em litros por minuto, que varia de acordo com a altura manométrica total H em metros, conforme o gráfico a seguir. O gráfico representado é uma reta que passa pelos pontos 0,27, 30 e 0. Esse motor é instalado em um reservatório e verificou-se que a altura manométrica total foi de 20 metros. Sabendo que o volume de sucção é dado por V igual a Q vezes T, sendo Q a vazão e T o tempo, em quanto tempo a bomba conseguirá realizar a sucção de 7.000 litros de água. Como esse espaço aqui também não vai dar para resolver essa questão, eu vou usar o espaço do rascunho para poder fazer as contas, certo? E trazer daqui as informações que são importantes, beleza? Então, quais são essas informações importantes, Adilson? Literalmente, essa situação aqui da vazão, que ele fala sobre o volume de sucção, beleza? A gente sabe que, propriamente dito, a vazão vai ser dada em que? Volume por litro, beleza? E a altura vai estar em metros, tudo bem? E a gente também sabe que essa reta daqui, ó, é uma representação que foi dada, certo? Nesse gráfico. E essa reta ela passa literalmente nesses dois pontos aqui, beleza? Então a gente sabe que quando a gente tem uma determinada reta, isso aí simboliza o quê? Uma função do primeiro grau, beleza? Só que aí vocês me perguntam, pô, Adilson, função do primeiro grau de quê, velho? De h em função de quê? Beleza? Por que h em função de quê? Porque se vocês notarem, ó, essa primeira parte aqui é referente ao x, né? E essa segunda parte é referente ao y. Só que quem é o nosso x nesse gráfico? É literalmente a nossa vazão. E quem é o nosso y nesse gráfico? É exatamente a nossa altura. Beleza? Pode só não conseguir ver isso não. Tudo bem. Essa daqui a gente pode dizer que é uma questão com um grau maior de dificuldade, porque tem que traduzir literalmente isso. Beleza? Mas eu vou colocar todas as informações que ele deu e a gente vai montar essa equação, essa questão aqui, tá? Só deixa eu trazer isso novamente para a parte de rascunhos, certo? E vamos fazer essa questão. Cadê? Vamos usar essa segunda parte aqui. Eu acredito que esse espaço seja o suficiente, certo? Mas eu vou montar literalmente o passo a passo. Vamos lá. Primeiro, eu vou trazer a ideia que eu falei da nossa reta, né? Que literalmente isso nos diz o quê? Que aqui a gente vai ter f de x igual a x mais b. Lembrando que isso aqui é a forma algébrica da função do primeiro grau. E a gente pode representar isso como também o quê? Como y igual a x mais b. Beleza? Mas para não tumultuar o meio de campo, eu vou simplesmente deixar uma representação, que é essa representação algébrica aí. Tudo bem? E nessa reta, o enunciado nos disse que ela toca literalmente no ponto A e no ponto B. Ela não chamou de A e B, certo? Mas aqui, para não tumultuar muito o meio de campo, eu vou chamar de A e B. Digamos que o ponto A seja literalmente o primeiro ponto que ela deu, que o enunciado nos deu, né? 0,27, beleza? E o ponto B seja o segundo ponto que o enunciado também nos deu, que é 30 e 0, é isso mesmo. 30 e 0, beleza? Se eu precisar voltar, eu puxo, mas é isso mesmo. Tudo bem? E a questão também nos deu o seguinte, ela nos disse que a nossa altura manométrica total, salvo engano, era de 20 metros. É isso mesmo. Então, a questão também nos disse que a altura que a gente deve observar
que é exatamente onde a bomba foi instalada, é na situação de 20 metros. Beleza? E a questão também nos disse que, só deixa eu mudar essa cor aqui, ela nos disse que a velocidade não, o volume de sucção vai ser dado pela vazão vezes o tempo. Beleza? Tudo bem? Essas são as informações que a gente pode extrair do nosso enunciado. Beleza? Depois de extrair isso, tem mais? Tem. O que é que tem a mais? Tem a situação que ele pede, no final das contas, o nosso tempo. Beleza? Ele pede o tempo que a bomba vai levar para fazer a sucção de 7.000 litros. 7.000 litros. Beleza? Ou seja, vocês devem observar que ele deu aqui, ó, o volume e a gente tem que descobrir o que? A vazão, certo? Para descobrir o que foi pedido, que é o tempo. Beleza? O volume ele não nos deu, beleza. Mas só foi isso, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos montar usando essa primeira situação aqui, para eu poder descobrir quem é literalmente a nossa função, certo? Eu sei que vai ficar h de alguma coisa e a gente vai ter uma função. De cara eu consigo ver isso, beleza? Mas vamos montar. Digamos que a gente já viu lá do gráfico, né? A gente viu que vai ficar h em função. A gente viu que para y a situação vai ser h e para x a situação é a vazão, certo? Sabendo disso, eu vou tentar reescrever isso daqui, ó, da forma que a gente viu lá no nosso gráfico. Ah, Dilson, como é isso? Vai ser assim, ó. H, né, o nosso y, né? Então vai ficar h. O nosso x, né, a nossa vazão. Então, h de Q vai ter que ser igual a vezes o nosso Q, onde o nosso Q é literalmente a nossa vazão, beleza? Mais o nosso B, certo? Só troquei quem é x e quem é y aí, tudo bem? Para deixar uma coisa mais familiar para nós finalizarmos essa questão. A função que eu devo achar é uma função nesse estilo, que eu só mudei o nome dos bois, né? F de x virou h de q e x é o nosso p. Só isso, beleza? Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Vou aplicar agora o ponto A nessa função, como a gente fez no mesmo estilo da primeira questão, a questão 21, certo? E vou aplicar o ponto B nessa função. Tudo bem? Então vamos lá. Aplicando o nosso ponto A, cadê? Aplicando o nosso ponto A, temos o quê? Aplicando o nosso ponto A nessa nossa forma algébrica da função do primeiro grau, que é 0,27, o que a gente vai ter? Vamos ter que a nossa vazão aqui vai ser o quê? 0, né? Que é o nosso x, e a nossa altura é 27, beleza? Que é o nosso y, basicamente aí. Então temos que h de 0 tem que ser igual a A vezes 0 mais o nosso B, beleza? Mas quem é h de 0? É literalmente o nosso y, que é 27, beleza? Então, fazendo essa substituição, vamos ter o quê? 27 igual 0 vezes A, 0. Então, nem precisa me preocupar. E daí a gente já nota que descobrimos o nosso valor de B. Então, aqui a gente pode concluir literalmente que achamos o valor de B. B é 27. Mas a gente já sabia disso só de bater o olho no gráfico, beleza? Que é onde o gráfico intercepta literalmente o nosso eixo Y. Então, o nosso B é literalmente 27. Agora a gente tem que descobrir o quê? A. Beleza? Aí vamos descobrir A quando a gente aplicar o nosso próximo ponto. Então, aplicando o nosso próximo ponto, vamos ter o quê? Aqui é o nosso, aqui é o nosso ponto B, beleza? Então, aplicando o nosso ponto B nessa nossa função algébrica que a gente tem aí, certo? Vamos ter literalmente o quê? H
Opa, o ponto B eu repeti, terminei repetindo o ponto A, né? Tá errado isso aqui. O ponto B é 30 e 0. Beleza? 30 e 0. Então aqui 30 e 0. Então temos que o nosso H, mas é H de quanto? Quem é o nosso X aqui? 30. Então H de 30 é igual, ou seja, onde tem X a gente vai substituir por 30. No caso, onde tem Q, né? É igual a A vezes 30 mais B. Lembrando que a gente já descobriu quem é B, né? Na situação anterior. E quanto é H de 30? H de 30 é literalmente o quê? Zero. Beleza? Então aqui, por quê? Isso aqui é a mesma coisa que o nosso y do ponto, certo? Então zero vai ter que ser igual aqui, ó, 30 vezes a gente já vê que isso é o quê? 30A, beleza? Mais o nosso b. Mas quem é o nosso b? A gente já descobriu que é 27. Então eu só vou organizar isso, tá? Deixa eu puxar logo isso para cá, para não beber muito espaço, certo? E vamos lá, vamos organizar. Se zero é igual a 30A mais 27, então 30A mais 27 é igual a zero, beleza? Então vamos lá, beleza, vamos chegar aqui, 30A mais 27 é igual a zero. Agora esse cara está somando, eu vou jogar ele para o segundo membro subtraindo, já que muda a operação. E aqui a gente tem 30A igual a menos 27, beleza? Agora o 30 está multiplicando, a gente vai fazer o quê? Passar ele dividindo. Então a gente tem que A é igual a menos 27 sobre 30. Sobre 30. Certo? E aí a gente já nota que podemos o quê? Simplificar. Mas simplificar por quanto? Se vocês observarem, os dois aí são literalmente múltiplos de 3, né? Então a gente pode simplificar por 3 no numerador e no denominador. Então vamos ter o quê? Vamos ter que o nosso A é literalmente menos 27 dividido por 3, isso é 9. Beleza? E 30 dividido por 3 é literalmente o quê? 10. Então vamos ter que A tem que ser igual a menos 9 décimos. Então achamos A e achamos B. Logo, agora a gente sabe quem é a nossa função que representa aquele gráfico. A nossa função vai ser o quê? H da vazão, que é igual ao nosso A, a gente já viu que é 9 décimos, mais 9 décimos de quê? 9 décimos de quê? Literalmente, né? 9 décimos de Q mais o valor de B, que é 27. Beleza? Então, com isso, a gente faz o quê? A gente descobre a função que representa a situação que a gente tem nessa questão. Beleza? Então, continuando. Pode só continuando como? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou puxar isso aqui um pouco mais para cá, para deixar a situação ainda organizada, beleza? Vai ser como eu estivesse passando isso aqui, só por questão de divisão. Mas, deixa eu tentar unificar isso aqui, beleza? Assim, certo? Então, vamos lá. Continuando, o que a gente tem? Como agora a gente tem a função do nosso h, a gente pode agora substituir o h que ele deu na questão. A altura manométrica, que é igual a total, né, que é igual a 20 metros. Então, no lugar de H, eu posso colocar 20 e descobrir quem é a nossa vazão. Ah, por que eu quero descobrir a vazão? Porque eu já tenho o volume e tenho que descobrir a vazão para poder descobrir o que ele pediu, que é o tempo. Literalmente é isso. Beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, vamos substituir nessa função que a gente acabou de achar o valor da nossa altura, certo? Então, cadê? Vamos lá, deixa eu colocar mais uma seta aqui, porque agora a gente vem para cá, beleza? Deixa eu mudar também essa cor e vamos lá. Continuando, o que a gente tem? No lugar de H, eu vou colocar 20 agora, certo? Então, vamos ter 20 igual
a menos 9 décimos. Só deixa eu ajustar isso para não ficar horrível. Menos 9 décimos de Q, né? Que é o que a gente quer descobrir agora, mais o nosso 27. Certo? Só deixa eu passar essa barra da fração e vamos nessa. Quando eu substituir, vocês notam que o que a gente vai querer agora? Descobrir o valor de quê? Simples, rápido e fácil. Basta resolver essa equação agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Organizando isso, nem precisa, mas vou organizar. Temos aqui que 9 décimos de Q quer dizer, mais 27 é igual a 20. Ah, por que tu faz isso? Porque eu quero deixar o que eu quero descobrir do lado esquerdo, que no caso é o quê? Só por isso, certo? Só por questão de organização mesmo. E daí a gente continua. Então, vamos lá. Se vocês perceberem, eu vou pegar esse mais 27 que está somando e vou jogar para o segundo membro. Ou seja, a operação dele vai mudar, vai ficar menos 27, certo? Então, continuando, o que eu tenho? Menos 9 décimos de Q é igual a 20 menos 27, certo? Só que quando é 20 menos 27, a gente subtrai e repete o sinal do número maior. Ou seja, 20 menos 27 é literalmente menos 7, certo? Então, vamos lá. Tudo bem? Continuando, temos aqui menos 9 décimos, menos 9 décimos de Q, que é a nossa vazão. Isso é igual à subtração desse valor. A gente subtrai e repete o sinal do número maior, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 7. Tudo bem? Então, temos menos 9 décimos de Q, ou, se vocês preferirem, podem colocar o 9 literalmente junto do Q. Só deixar eu apagar aqui e facilitar isso. A gente pode colocar aqui 9Q sobre 10, dá na mesma coisa, certo? E agora a gente pode observar o seguinte, pode observar que temos dois números negativos, né? Tanto do primeiro membro quanto no segundo membro. Então a gente pode multiplicar logo isso por menos 1 para nos livrar desse sinal, certo? Então deixa eu mudar essa cor aqui e trazer essa criança para cá. Então aqui multiplicado por menos 1, as duas partes da nossa equação, simplesmente a gente muda o sinal e vão ficar os dois positivos, beleza? Só por questão de tirar esse menos daí. Então aqui a gente tem 9Q. Ah, mas eu quero fazer com menos. Pode fazer, desde que no final você faça o jogo de sinal, beleza? Então aqui a gente tem 9Q e isso vai estar dividido por 10, beleza? E isso aqui vai ter que ser igual a literalmente o quê? 7. E agora, Dilson? Agora basta a gente fazer o quê? Localizar que aqui tem uma barra oculta, um oculto e fazer meio pelos extremos. A gente tem 9Q vezes 1, que é 9Q, 10 vezes 7, que é 70. Beleza? Mas, vamos lá. 9Q vezes 1, isso aqui é 9Q. E aqui vamos ter 7 vezes 10, ou 10 vezes 7, tanto faz. Então a gente descobre que o nosso Q, eu não preciso multiplicar, tá? De cara, eu posso deixar isso como se fosse uma fração mesmo, não tem problema nenhum, certo? Mas a gente também pode multiplicar daqui a pouco, não tem problema não, já que vai ficar uma única fração e não dá para simplificar nada. Então aqui Q vai ter que ser o quê? O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. E aí a gente já pode resolver esse 7 vezes 10, que é literalmente 70. Então vamos ter aqui 70 sobre o quê? Sobre 9. Ah, Adilson, e agora a gente tem que dividir? Talvez nem precise. Eu vou deixar em fração e a gente vê daqui a pouco no que vai dar, certo? Aqui temos que Q, que é a nossa vazão, Q é igual a 70 sobre 9, certo? Mas vocês poderiam perguntar 70 sobre 9 o quê? Como a gente já viu naquela parte inicial, a vazão está sendo dada em litros por minutos, beleza? Pronto, então agora a gente tem a nossa vazão para a altura que nos foi dada. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, só deixa eu marcar isso aqui num formato melhor e a gente continua. Beleza?
Pronto, descobrimos isso, que é a nossa vazão. E agora a gente tem tanto o volume quanto a vazão. Então a gente tem condições de descobrir o nosso tempo, certo? Deixa eu passar mais uma divisão aqui. Só acho que eu posso ganhar um pouco mais de espaço. Pronto. Beleza? E vou puxar essa situação aqui mais para a direita. Tudo bem? E a gente continua. Ah, Adilson, tá gigante, tá longo demais. Põe na velocidade 2 e daqui a pouco a gente finaliza. Por quê? Porque agora eu vou usar a última informação que nos foi dada na questão. Exatamente essa daqui, a do volume, beleza? O volume também já nos foi dado, que é 7.000 litros, certo? A nossa vazão a gente sabe que está em litros por minuto, então a gente vai descobrir o nosso tempo literalmente em minutos, beleza? Então vamos lá, agora vamos substituir o nosso V aqui, ó, e o nosso Q aqui, certo? Fazendo essa substituição, temos o quê? Temos 7.000 igual. Só deixa eu melhorar isso aqui. 7.000 igual ao nosso Q, que a gente já descobriu ali que é 70 sobre 9. 70 sobre 9. E isso vai ficar multiplicado por T. Beleza? Só deixa eu ajustar isso aqui. Multiplicado por T. Tudo bem? Ou seja, se a gente quiser colocar na mesma fração, basta multiplicar. Numerador por numerador e denominador por denominador. Já que ela tem uma barra oculta e um oculto. Beleza? Então, a gente pode literalmente escrever isso como 70t sobre 9. E aqui a gente identifica que tem uma barra e um oculto. E, literalmente, a gente pode fazer novamente o quê? Meio pelos extremos. Beleza? Então, fazendo logo isso, a gente vai ter o quê? 70t multiplicado por 1 e 9 multiplicado por 7.000. Certo? Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Fazendo isso, a gente tem o quê? 70t vezes 1 é 70t igual a 9 vezes 7.000. Certo? 9 vezes 7.000. Só que aí eu não quero multiplicar para não ficar um número gigantesco. Então eu vou passar esse cara logo aqui que está multiplicando, dividindo. Certo? Então teremos o seguinte: teremos que t é igual. Deixa eu passar logo essa barra. T é igual a 9 que multiplica 7.000 sobre 70. E aqui, ó, a gente pode observar que eu posso dividir 7.000 por 70, certo? De cara eu já posso eliminar esses dois zeros e aqui dividir 7 por 7, que vai dar 1 e repetir os dois zeros. Então, literalmente, a gente tem o quê? 9 vezes 100, beleza? Então, temos que o nosso tempo vai ser 9 vezes 100. Ou seja, concluímos que o nosso tempo está sendo dado em 900 minutos, beleza? E só isso, Adilson, acabou? Não. Por que não acabou? Porque se vocês perceberem, na alternativa, ele nos dá isso em horas, beleza? Ou seja, temos que converter esse tempo que está em minutos em horas, literalmente. Aí daí eu vou aproveitar para recordar que toda vez que a gente tem o que? A conversão vai ser de minutos para horas, tá? Mas digamos que a gente tenha minutos, horas, minutos e segundos. O que acontece aqui, literalmente? Quando eu saio de hora para minuto, o que a gente faz? Multiplicamos por 60. Quando a gente sai de minuto para segundo, também multiplicamos por 60. E agora, se a gente for fazer a situação da direita para a esquerda, a gente faz o quê? Divide por 60, saindo de segundos para minutos. E se eu sair de minutos para hora, eu vou fazer o quê? Dividir novamente por 60. Basicamente é isso aí que eu queria relembrar. Beleza? Então deixa eu só recortar isso daqui. Opa, volta. E tentar colocar em outro local. Só foi uma questão de lembrete, beleza? Então vamos continuar. Agora temos o seguinte. Continuando essa situação,
vamos simplesmente converter. Converter o quê? O 900, que está em minutos, para horas. E a gente viu que toda vez que a gente sair de minutos e vem para horas, a gente faz o quê? Divide por 60. Beleza? Então, vamos ter o seguinte aí. Vamos ter que o nosso tempo, na realidade, vai ser o quê? Já que a gente quer converter em 100 horas, isso vai ser igual a 900 sobre 60. Beleza? Então, vamos lá, isso vai ficar dividido por 60. E aqui a gente pode simplesmente simplificar esse zero com esse zero. A gente pode dividir diretamente 90 por 6, certo? Ou simplificar, tanto faz. Vou fazer logo essa divisão aqui. Temos 90 e vamos dividir isso por 6. Pegamos o primeiro, isso aqui vai dar 1, aqui vem menos 6, isso aqui vai dar 3, pega o zero, isso aqui vai ficar 30. 6 vezes 5 dá 30, então aqui vai deixar resto zero, beleza? Só deixa eu ajustar esse zero que ficou horrível. E a gente nota que o tempo que nos foi pedido, o tempo visto em horas, vai ser o quê? 15 horas, certo? E agora a gente chegou no que a nossa questão queria. Só deixa eu marcar ela aqui e vamos nessa, certo? Isso daqui é literalmente a nossa resposta. Tudo bem? Eu sei que ficou um pouco longa, mas é porque eu estou fazendo literalmente passo a passo. Na hora da prova, você faria com mais agilidade, beleza? Tudo bem? Mas só faria se percebesse essa situação aqui da equação do primeiro grau que nos foi dada, certo? Então deixa eu voltar para o início da questão e verificar qual é o nosso gabarito e a gente já pode ir fazer a próxima questão. Cadê você? Cadê você? Pronto, aqui. Então, se vocês notarem, para essa nossa questão 23, só deixa eu reduzir isso daqui. Para essa nossa questão 23, a nossa resposta vai ter que ser a letra B, 15 horas, certo? E com isso a gente finaliza mais uma questão. E caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.